Foi ali. Tá ligado? Glória a Jesus. Graças a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Atos 2. Nós vamos ler a partir do versículo 42. Atos 2, 42. Glória a Deus. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a reforma protestante. É dia 31 de outubro. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Querido e glorioso Deus, no nome santo de Jesus Cristo, teu amado Filho, nos posicionamos diante do Senhor nessa hora, Pai. Fala, ó Deus Todo-Poderoso, aos nossos corações, nos ensina, nos orienta segundo tua palavra, segundo tua vontade, Pai. Para que nós possamos estar sempre, ó Deus, cientes da tua vontade, para que nós possamos estar sempre conscientes, ó Pai, daquilo que o Senhor quer de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar? Quando nós falamos em reforma protestante, a gente tem que parar para pensar, o que significa reforma? Né? Reforma é uma mudança que você faz quando as coisas que você preparou de alguma maneira não estão boas. Às vezes você faz uma pintura numa parede, vai passando um ano, 2, 3, daqui a pouco você olha e fala, está precisando de uma reforma. Se não tiver a intervenção humana, às vezes dura um pouquinho mais, né? Às vezes você suja, passa a mão, quem tem criança em casa, suja, que faz uma obra, alguma coisa, suja todas as paredes, cozinha, às vezes engordura, e aí você sabe que está na hora de fazer. Às vezes você nem mexe, mas tem uma infiltração e você vai ver, precisa de uma manutenção. Um móvel, chega um momento que você fala, não, tem que dar uma reformada nesse móvel, ou seja, ele foi feito, ele tinha uma forma e aquela forma se desestabilizou. Você precisa reformar quando ele perdeu a forma. Aquela pintura já não é, a cor já não está igual, o móvel já está danificado pelo tempo, pelos agentes, né, ou algum dano que foi causado. Então, quando aconteceu a reforma, havia uma necessidade urgente da igreja voltar aos princípios, e os princípios são esses que nós falamos. Quando a igreja foi estabelecida, a igreja do Senhor, quando o Senhor morre, vai para o céu, e ele deixa, envia o Espírito Santo, e a igreja começa a crescer, ela cresce na doutrina dos apóstolos até o ano 300. Né? Passa o primeiro, segundo século, no terceiro século, os problemas começam a acontecer de tal maneira que a igreja perde a forma que ela tinha, a forma original, a forma que estava alicerçada na doutrina dos apóstolos, ou seja, aquilo que eles aprenderam de Jesus e que haviam ensinado, porque essa era a doutrina era a palavra, aquilo que eles aprenderam e ensinaram foi se perdendo. E a igreja foi se esvaziando de Cristo. E trazendo as coisas que estavam lá fora e foi se esvaziando de Cristo. No caso ali, os maiores agentes dessa desforma ou dessa deformação que houve na igreja foram os próprios homens que não vigiaram e também a influência do maligno dentro da igreja que entrou e encontrou brecha e bagunçou com tudo. Então, a princípio, eles estavam alicerçados na doutrina dos apóstolos e no temor de Deus. Se você está alicerçado na doutrina da palavra, você tem temor de Deus. Se você foge da doutrina, você perde o temor, porque você começa a fazer tudo o que os outros fazem, você se esquece de Deus. Quando você perdeu o temor, você não consegue se manter na doutrina. Quando você é um ciclo vicioso. Você tem que ter temor e estar necessário da doutrina. Quando você
se alicerça na doutrina, você ganha temor. Então essas duas coisas elas estão entrelaçadas, de tal forma que uma não consegue sobreviver sem a outra. Mesmo, outra coisa importante, mesmo com toda a perseguição, gente, porque o período de perseguição da igreja foi muito grande, a ponto deles terem que fugir para outros países. Só que nada disso impediu o crescimento da igreja. Ao contrário, quanto mais a igreja era perseguida, mais eles falavam com autoridade, eles eram perseguidos, eram presos, morriam, mas eles não negavam a Cristo. Então, a perseguição, ela pode manifestar o que você tem lá dentro. Ou você se torna ousado e permanece, mesmo que você morra, ou você se acovarda e apostata da fé. Mas os discípulos, cheios do Espírito Santo, não tinham como negar a essência daquilo que eles traziam em si, que era Cristo. Então eles vão em frente e o sangue deles é como se fosse um adubo para o crescimento da igreja. A palavra é a semente. E o sangue deles, que estava, a vida deles, era como se fosse um adubo, porque fazia com que a fé dos outros fosse fortalecida. Fulano morreu, mas não negou Jesus. Isso é fé de verdade. E eles começaram então a imitar essa fé, iam em frente, seguiam, acreditando, como aqueles que morreram, que havia uma causa pela qual lutar, que havia algo maior para receber do que aquilo que eles tinham nesse mundo. Colossenses, abre aí Colossenses, Atos, passa um pouco mais para frente, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Então, Colossenses capítulo 2, versículo 6. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim andai também nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então tem que seguir a lei, a palavra, aquilo que a palavra manda, aquilo que o Senhor nos ensina. Enquanto eles conseguiam perseverar na doutrina, enquanto eles conseguiam seguir em frente, estava tudo bem. Quando a situação mudou, vamos lá, agora vamos um pouquinho de história, tá, gente? Sabe? Vou ter que fazer isso aqui para a gente conseguir entender. No ano 313, ou seja, no terceiro século, Constantino, era imperador, e ele teve uma visão na qual Deus dava a ele vitória sobre o inimigo. Então, ele entende que Deus estava ali abençoando ele, e ele decreta o cristianismo como religião oficial. Toda a perseguição dos cristãos tinham sofrido, perdido terra, ele manda devolver as terras, ele manda... ninguém agora pode perseguir cristão, senão se torna inimigo do Estado. E aí o cristianismo, ele tem um outro tipo de crescimento, ele cresce. Só que também entram para o cristianismo pessoas que viram que estava sendo lucro, estava sendo benéfico ser cristão, eles estavam ganhando as terras de volta, ninguém mais podia mexer com eles, ninguém podia perseguir mais os cristãos. Opa, vão entrar agora nessa leva. E muita gente acabou se agregando ao cristianismo sem conhecimento, sem temor. Não dava, vamos dizer, que não dava tempo para discipular todo mundo, e nem todo mundo estava interessado em ser discipulado e em crescer na graça, no conhecimento e na doutrina dos apóstolos. E outra coisa importante, quando Constantino ele se converte, ele passa a ser o líder do Estado, que ele já era, e também o líder da igreja. Ele não se converteu para seguir a doutrina dos apóstolos, ele se converteu também para liderar. Ele viu nisso também uma oportunidade, afinal de contas, ninguém conseguia parar aquela igreja. Então, já que eu não posso contra eles, vou me unir a eles, só que eu vou me unir eu liderando. E aí as coisas começam a mudar. Então, muita coisa começa a mudar na igreja, muita heresia trazida, muitas coisas, sincretismo
ecletismo religioso, começou a misturar um que chegava com uma religião, outro que chegava com outra religião, traziam os seus ritos religiosos para dentro do cristianismo. Então houve aquela bagunça que o cristianismo deixou de ser o cristianismo que era original, perfeito, que resgatava vidas para Cristo. Agora era só mais uma religião e ela permaneceu assim por muitos anos. Claro que sempre teve homens e mulheres fiéis, porque quando a palavra do Senhor diz que a igreja, que o inferno não vai prevalecer contra a igreja, os seres, aqueles que eram fiéis ao Senhor, permaneceram. Durante esse tempo, muitos mártires morreram porque temiam a Deus e queriam permanecer fiéis. E não aceitavam toda aquela heresia. Então muitos morreram, muitos foram perseguidos e morreram enquanto procuravam trazer a igreja de volta. Então, vamos lá. Em 607 foi instituído o bispo universal, ou seja, nasce aí o papado romano, onde o líder da igreja se torna semelhante a Deus. A sua palavra se torna mais importante que as Sagradas Escrituras. E aí vem, logo pouco tempo depois, vai vir aquilo que é chamado o período das trevas, de tanta coisa que foi acontecendo. Então, nesse período também, o Evangelho, porque até então o Evangelho, através das cartas, eles eram passados para gerações, as pessoas liam, procuravam obedecer, só que daqui a pouco aquilo tudo foi retirado. A palavra agora só podia ser em latim, que já era uma língua morta, que ninguém conhecia, que em cada lugar onde era pregado era lido tudo em latim, ou seja, ninguém entendia nada. Vamos lá, tem aqui um pouquinho de história, só para você entender um pouquinho. No ano 300, começa a oração pelos mortos e o sinal da cruz. Isso são alguns concílios, algumas bulas, algumas coisas que vão sendo inseridas. No ano 320, começaram a colocar velas de cera nas missas de cera. No ano 375 começou a veneração dos anjos, dos santos, dos mortos e também o uso de imagens dentro da igreja. No ano 394, a missa diária. No ano 500, os sacerdotes começaram a usar roupas para se diferenciar, para eles mostrarem que eu sou sacerdote aqui dentro. Então eles começam a usar roupas diferenciadas. No ano 593, criou-se o purgatório por Gregório I. No ano 600, o latim foi imposto também para a celebração da missa. A missa era toda em latim, ou seja, como a igreja vai ser edificada se eu vou ler a escritura em latim? Como é que você vai entender? Você chegar aqui e começar a falar uma outra língua que você não conhece. No ano 607 foi instituído o papado, né? A gente tinha falado anteriormente. Em 786, o culto à cruz, as imagens que até então tinham sido inseridas na igreja para que as pessoas supostamente lembrassem dos homens de Deus e mulheres de Deus do passado, só que agora começaram a fazer culto às imagens, ou aos personagens das imagens. Começou também a venda das relíquias. Esse aqui é um pedaço da cruz, esse aqui é um pedaço do osso de não sei o que, isso aqui. No ano 850, água, benta e sal, eles santificavam e entregavam para abençoar, e abençoavam as pessoas com aquela água, de água benta. No ano 995, João XV ordena a canonização dos santos apóstolos. Então começa aí, aquele que já morreu começa a virar santo. Em 1079 foi instituído por Gregório VIII o celibato. Os padres agora não podem mais casar. As mulheres que querem servir não podem mais casar. Então vai vir aí o rosário, a Inquisição, a Santa Inquisição, foi 1184, a transubstanciação, não sei se você sabe o que é isso, é quando você pega o vinho, o cálice e a hóstia, e você diz, essa aqui é o corpo, isso aqui não representa o corpo de Cristo, isso aqui é o corpo de Cristo. E o vinho significa o sangue de Cristo. Então depois de 1215 vem a confissão
auricular, você tem que confessar o teu pecado ao sacerdote, e só ele é que pode perdoar o teu pecado através da penitência, ou seja, não é mais Cristo que perdoa o teu pecado, o sacerdote vai perdoar o pecado depois que você fizer a penitência, ou seja, não é o sangue de Cristo, não é a morte de Cristo. Depois veio o escapulário, aí os fiéis foram proibidos de usar vinho, e aí entra a doutrina do purgatório, 1439. Vai vir os sacramentos também, Ave Maria. E aí, no século, Leão X, no 1500 alguma coisa, século XVI, Leão X, para construir a igreja, ele impõe as indulgências. Ou seja, seu amigo morreu, seu familiar morreu, você tem que pagar para ele sair do purgatório e para o céu, senão ele vai para o inferno. Então, não havia tradução das escrituras, a Bíblia só era disponibilizada nessa época nem para o povo geral, apenas aos sacerdotes e em latim. Então a igreja detinha o poder da religião, da ciência, das artes, da medicina. A igreja estava deformada e ela precisava de uma reforma. E aí Deus levanta Martinho Lutero, Calvino e muitos outros, e através daí eles começam a buscar. E é quando se começa a buscar, aí entra de novo perseguição para a igreja, porque aí começa um povo que queria viver no temor do Senhor, começa a crescer, começa a despontar, porque até então havia um grupo aqui, outro acolá, só que agora cresce, sabe por quê? Porque em 1500 foi a época da imprensa. Então essa imprensa fez com que aquela revolução que criasse forma. Porque então começa a imprimir tudo aquilo, as bulas, as coisas que Martinho Lutero, as teses, tudo aquilo é impresso e distribuído para todo mundo na língua que eles podiam entender. Então o povo começou a acordar para a vida. Martinho Lutero, ele foi para Roma para estudar a Bíblia em latim. Só que ele, quando começou a estudar, ele viu que o justo vive pela fé. Não é por aquelas doutrinas. Então ele muda e ele encontra já todo uma situação preparada por Deus. Porque outros homens haviam se levantado, alguns tinham sido mortos, mas aquilo já estava crescendo no meio daqueles que eram fiéis. E então Deus começa a despertar esses homens. Eles queriam mudar, não deu para mudar, não foi permitido a eles a mudança. Tentaram matá-los, mas Deus prepara e cuida de todas as coisas para que eles se mantenham em vida, para que ele possa traduzir o Evangelho para alemão, outros traduz para o inglês, e aí o Evangelho começa a voltar às suas formas. Foi com muito derramamento de sangue, porque teve também questões políticas envolvidas, pessoas que deram apoio, tinham também interesses políticos, mas a igreja cresceu agora com uma nova forma, voltando aos rudimentos da fé, voltando à doutrina dos apóstolos, voltando a andar no temor de Deus, e a igreja começa a crescer. Só que isso aconteceu no século XVI, estamos no século XXI, e muita coisa também já se deformou. Já entrou sincretismo na igreja de novo, já entrou muita coisa que não deveria entrar. E a cada dia Deus pode levantar novas pessoas, despertar novas pessoas para que a igreja volte à sua forma original, porque isso aqui é agradável a Deus. Eu quero mostrar para vocês, ou vamos ler uns versículos que falam sobre 5 tópicos que foram considerados os principais na reforma protestante. Somente as escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, e o louvor e a glória só para Deus. Isso eram coisas imprescindíveis e inegociáveis. Às vezes eu fico olhando as pessoas, não, mas eu tenho que participar disso aqui ou daquele outro, porque é na minha escola, no meu trabalho, e eu tenho que participar disso, não posso perder ponto, não posso perder o meu trabalho, e diz que não negaria Jesus. Está negando todos os dias. As pessoas negam Jesus todos os dias, porque não querem estar mal com o mundo, não querem perder a sua
oposição, não querem ser motivo de zombaria, de chacota. E as pessoas estão negando a Cristo por coisas tão banais, tão pequenas. Estão deixando de observar aquilo que a palavra fala. Vamos aí, abra em Gálatas 1:8. Quando está escrito somente as Escrituras, olha o que diz aqui, Gálatas 1:8, Gálatas do Novo Testamento, logo depois de Coríntios. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho posto, ou que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. Então, o evangelho que está posto aqui, que Paulo prega, que os apóstolos pregaram, foi o evangelho que Jesus deixou. Se ele de repente fala, olha gente, agora mudou, Deus me deu uma nova revelação, agora vai mudar. Olha, se eu fizer isso, eu seja maldito. É isso que ele está falando aqui. Ninguém pode mudar aquilo que está escrito, porque aquilo que está escrito foi aquilo que Jesus deixou. Então nós temos que estar atentos, nós precisamos estar ligados o tempo todo, para que nós possamos crer na mensagem do Evangelho, conforme está escrito na Bíblia Sagrada. Somente as Escrituras. Nada, não existe nenhum outro livro mais importante do que as Escrituras. Tem livros aí que são escritos, inspirados por Deus e que são amplamente divulgados e são bênção. O Apóstolo dos Pés Sangrentos é um livro que é muito vendido, foi muito vendido esse livro. Existem outros livros aí de mensagens bíblicas que são tremendamente inspirados por Deus, mas não tem valor superior ao valor da Bíblia. E isso a gente precisa ter na nossa mente. Eu já li, vou colocar centenas, umas, duas, mas não vou lembrar de cabeça, mas eu já li muito livro. Mas com certeza, acho que uns 200 a 300 livros devem ter chegado por aí. Porque eu contei uma vez, já tinha 100 e tantos, já faz muitos anos. Então, muitos desses livros me abençoaram a minha vida tremendamente. Alguns livros eu li 2, 3 vezes. Teve livro que eu li 3 vezes. A Casa Favorita de Deus, eu li 3 vezes esse livro, muito bom. E já, de vez em quando me dá vontade de pegar ele de novo, mas eu quero ler outros. Então, esses livros podem edificar a nossa fé, podem fortalecer a nossa vida espiritual, mas elas não têm o valor que as Escrituras têm. A Escritura eu preciso ler diariamente. O livro eu posso ler 1, 2, 3 vezes, mas a Bíblia eu tenho que ler muito mais, porque são elas que vão trazer vida para mim. Somente a fé. Hebreus 11:6. Guarda isso que nós vamos ler aqui. Se você puder, leia junto comigo aí, mesmo que você leia em voz baixa, mas leia Hebreus 11:6. Aqui fala sobre a importância da fé. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível. Eu não tenho nada que possa me fazer agradar a Deus, senão a minha fé. Eu preciso crer. Crer no sentido de confiar em tudo aquilo que Deus fala, em tudo aquilo que Deus faz. Eu preciso confiar na veracidade de Deus. Deus é um Deus verdadeiro. Se não for dessa maneira, não existe. Então, somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça. Efésios 2:8. Volta lá, logo depois de Gálatas. Você leu Gálatas agora. Efésios capítulo 2. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus.
Não vem das obras para que ninguém se glorie. Nada do que nós possamos fazer. Por isso que eu digo vender, né? Essas coisas que nós falamos aí, vender salvação, vender indulgência, vender relíquia. Nada disso vai te salvar. Não é o lenço ungido que vai salvar a gente, não é uma rosa que vai salvar a gente, nada disso pode salvar. Por mais oração, você pode dobrar o joelho ali e orar. A Bíblia mostra Paulo levando, as pessoas levavam o lenço atrás de Paulo, mas não é que aquilo salvou, aquilo ali foi um momento, né? Então algumas coisas acontecem no momento, você pode orar uma peça de roupa de uma pessoa, olha, eu não posso orar aqui no hospital, mas vou aqui orar, você pode levar e nós vamos continuar confiando. Não tem erro, não tem pecado nisso. Só que eu não posso colocar minha fé naquilo ali. A minha fé, a salvação, as bênçãos que a gente recebe é graça imerecida. Nós não temos nada que nós possamos fazer pode nos fazer merecer. Graça é favor não merecido. Deus deu pra gente. Você não merece, eu não mereço, mas Deus deu. Então, glória a Deus por isso. Aleluia. Somente Cristo. Aquele versículo básico, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E lá também João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então é somente Cristo que pode trazer para nós a salvação. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Graças a Deus. Profeta Isaías, capítulo 42, versículo 8. Esse versículo foi um que eu aprendi quando eu ainda era nova convertida. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, e nem o meu louvor às imagens de escultura. Glória a Deus. Então, a glória é somente a Deus. Não podemos ficar aí endeusando pessoas. Não podemos ficar aí, às vezes nós falamos, né, toda essa situação que houve ali com o papado, mas às vezes nós endeusamos pessoas da igreja, endeusamos pastores, endeusamos cantores, endeusamos pessoas que são ungidas. Não, a glória é somente de Deus. É somente para Ele, tudo é para Ele, porque tudo vem dEle. Tudo vem de Deus para a minha vida, tudo vem de Deus para a sua vida. Então eu tenho que entender isso. Se vem de Deus, então a glória é para Ele. Foi Ele que me deu, tão gratuitamente, tão amorosamente, então tudo eu tenho que reverter como glória para Ele. Tá? Então, e se eu não entendo estas coisas, eu acabo me envolvendo nas coisas deste mundo e perdendo a minha fé, a minha sinceridade, a minha lealdade a Deus. A nossa vida nós temos que viver com lealdade àquele que nos chamou, aquele que nos resgatou por seu amor das trevas, nos trazendo para a luz. Quanto mais eu recebo de Deus, quanto mais eu compreendo quem eu era, que eu não merecia nada e que Deus, por seu infinito amor, me resgatou, mais eu vou conseguir me apresentar diante do Senhor, eu vou conseguir me posicionar diante do Senhor. Amém? Fiz uma viagemzinha rápida, né? Para a gente poder entender um pouquinho isso e a gente viver dia 31 de outubro, não comemore mais nada a não ser a reforma protestante. Tem que ser celebrada e relembrada e, se necessário for, refeita. Reformando-nos a cada dia. Tudo aquilo que vai perdendo a forma, nós temos que buscar de Deus recursos para que nós possamos voltar a colocar em forma. Amém? O que está na nossa vida? Durante o tempo que você se converteu, o que foi que perdeu a forma? Vamos colocar na forma de novo. E a nossa forma é Cristo. Aleluia. Glória a Deus.
Vamos orar, vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração nesse momento, pedindo a Deus que se tiver alguma coisa que